Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Sabedoria para Viver Bem, um programa feito com o intuito de juntos aprendermos mais dos princípios eternos de sabedoria que a Palavra de Deus nos ensina no dia a dia, em todos os nossos afazeres, a nossa vida cotidiana. Mas nós queremos te convidar para compartilhar cada vez que você assiste este programa, cada episódio. Não guarde o aprendizado só para você. Compartilhe com a família, com os amigos, com os conhecidos. O programa é transmitido em todos os canais que a TV Manaim apresenta, tanto na TV aberta, mas também através do YouTube. Então, vamos compartilhar essa bênção que o Senhor tem nos dado. E hoje, de forma muito especial, nós vamos apresentar um tema que está no nosso dia a dia, que é a comunicação. Nós vamos falar de redes sociais, nós vamos falar de mídias, e hoje o tema ele vai ser voltado para, nesse episódio, falarmos de uma comunicação negativa, que as redes sociais muitas vezes nos impõem. E nós vamos tratar esse tema com cuidado, mas também com grande aprendizado. E para compor a mesa hoje, temos sempre a presença do amado pastor João Carlos Braga. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Wallace. É sempre bom participar desse programa, sempre bom dividir com as pessoas que o assistem os ensinos de sabedoria que a palavra nos dá e que podem ser aplicados no nosso dia a dia tranquilamente para a melhoria da nossa vida. Mas hoje temos um convidado muito especial, um companheiro que é conhecido de todos, pastor Josias Júnior, pastor da nossa igreja, o nosso comunicador na TV Manaim, em todos os canais que a Igreja Cristã Maranata transmite. Mas hoje nós vamos apresentá-lo de uma forma que talvez muitos não conhecem, que é especialista em comunicação e em marketing. Pastor Josias, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Wallace, pastor João, obrigado pelo convite. Uma alegria estar com vocês aqui e é sempre muito agradável a gente conversar sobre aquilo que é objeto de estudo ao longo de uma vida e tudo mais. É muito interessante, estou à disposição. Amém. E antes de passar aqui a palavra para o pastor João Carlos, que vai citar um texto bíblico, uma mensagem, eu já queria te fazer uma pergunta assim inicial. Eu falei que talvez muitos não conhecem esse pastor Josias que nós vamos apresentar aqui. Como que surgiu esse seu interesse pela comunicação, a linguagem, comunicação social, mídias? Como que isso aconteceu na sua vida? Bom, desde o início da minha vida profissional, quando você vai terminando ali o ensino médio e você precisa começar a focar em um projeto profissional para seguir na sua vida, eu sempre gostei muito de comunicação. Eu sempre gostei muito de fotografia, eu sempre gostei muito... naquela época, o vídeo era uma coisa muito difícil de se alcançar. Não existia ainda mecanismos de vídeo que você pudesse ter acesso em casa e tudo mais. E naquela época, os pais queriam que os filhos seguissem 3 principais carreiras, ou medicina, ou direito, ou engenharia. Você tinha que ser engenheiro, médico ou advogado. Das 3, e meus pais eram advogados, e eu não gostava, ou seja, não tinha para mim aquele projeto, não via na atividade profissional deles alguma coisa que me interessasse. Medicina também não era muito minha praia, eu fui para engenharia. E detestei a engenharia depois de ter entrado, não por se tratar de uma profissão ruim, mas não era uma coisa que eu era muito afeito, era quase que por falta de opção. E aí foi quando eu tive a ideia de realmente mudar para a comunicação, né, e me encontrei na comunicação. Acontece que a vida, né, ao longo desses anos, e cada vez de maneira mais rápida, impõe muitas mudanças, muitas novidades, muitas novas tecnologias, muitos novos hábitos de consumo. Então, eu, além de estudar comunicação, de me formar, fazer especialização em comunicação e até um mestrado, que a gente já começou a fazer nessa área, eu tenho que continuar estudando em função exatamente dessa adequação aos novos tempos, às novas tecnologias, às novas possibilidades. Por isso, e assim, para mim é uma paixão estar sempre envolvido com comunicação. Muito bom. Então, hoje, como dito,
o nosso tema é a comunicação negativa, neste episódio. Eu já queria deixar para você um texto bíblico que traz exatamente esse assunto. Está registrado em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Existem muitos tipos de comunicação verbal, não verbal, redes sociais de todos os tipos, a mídia tradicional e etc. Mas em muitas delas existem até mesmo armadilhas que nos envolvem, que nos manipulam. E esse é um tema até delicado, mas que nós queremos tratar aqui. Pastor João Carlos, e a Bíblia ela é farta de exemplos, né? Traz para nós um exemplo bíblico para falar desse assunto. Bom, nós ficamos meditando aonde a gente poderia mostrar bem essa questão da comunicação e ela sendo mal utilizada, e nada melhor do que um ambiente perfeito como o Éden, onde tudo ali estava de acordo com o projeto de Deus, as delícias, o modo de viver, e o primeiro problema que vai acontecer naquele ambiente perfeito é justamente um problema causado pela comunicação. Gênesis capítulo 3 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui nós vemos o primeiro grande problema da humanidade, numa comunicação que a Bíblia descreve entre a mulher e a serpente, uma imagem foi passada, uma ideia foi, entre aspas, vendida e comprada por aquele que recebeu a mensagem. E o resultado estamos nós aqui, 6.000 anos depois ainda, vivendo com aquilo que aquela comunicação causou, trazendo o pecado, trazendo a desobediência e nos levando a um afastamento de Deus que depois teve que ser consertado. Então é sobre esse assunto que nós precisamos falar hoje. As pessoas que estão assistindo o programa, que querem ter mais sabedoria, o cuidado que nós precisamos ter com aquilo que nos é comunicado. E aí eu acho que Josias tem muito a falar conosco sobre esse assunto. Sem dúvida. O exemplo trazido pelo pastor João Carlos é um exemplo de uma linguagem enganosa, que trouxe prejuízos que está registrado de forma milenar para nós até hoje. E é isso que nós vemos nas redes sociais, nas mídias, não é isso, pastor João? A gente precisa entender que a comunicação ela existe quando você tem alguns elementos. Eles são necessários para que exista a comunicação. E isso a gente, inclusive, ouve até no ensino médio ou quando você estuda comunicação, isso é a base. Você tem que ter um emissor, você tem que ter uma origem da comunicação, você tem que ter uma mensagem, e essa mensagem vai percorrer um determinado meio, e você tem que ter um receptor. Há outros elementos que compõem, claro, mas basicamente vamos considerar esse. Então vamos trazer para a nossa realidade aqui agora, Estamos aqui conversando, nós temos, quando cada um de nós fala, ele é o emissor, está falando alguma coisa, uma mensagem. O meio para nós aqui é o ar, mas para quem está nos assistindo em casa são os meios digitais pelos quais você assiste essa programação. E o receptor é quem está do outro lado ouvindo e recebendo essa mensagem. Então isso é uma base. Existem técnicas que valorizam a comunicação por parte do emissor. Mas o receptor, ele precisa entender, ou seja, quem está ouvindo, precisa entender que também há elementos que envolvem essa recepção. Você não está simplesmente ouvindo. Existe uma reação natural a tudo que você está ouvindo. Obviamente que nosso tempo aqui é curto para detalhar tão profundamente isso aí, mas nós temos
3 meios de percepção de qualquer mensagem. E eu quero dizer uma coisa para você que está em casa. Toda mensagem tem um interesse. Esse interesse pode ser bom ou pode ser ruim. Tá? Então nós aqui estamos conversando e nós temos um interesse nessa nossa conversa, é que as pessoas estejam conscientes de qual é a realidade da comunicação. Tá? Mas quando você ouve uma mensagem, por exemplo, na televisão, ou de um influenciador, olha que nome, influenciador. Já é direto. Já é direto. Tá? Ele já está tentando influenciar, ou seja, existe já um interesse, e que o interesse pode ser só dele. Você pensa que o interesse é trazer uma coisa boa para você, mas o interesse é dele em ganhar alguma coisa com isso. Sem querer aqui generalizar, mas o que nós precisamos é entender isso aí. Então, há 3 maneiras de nós percebermos uma mensagem. A primeira forma é a forma criteriosa, é a forma onde a gente tem filtros. Se eu disser para vocês que o meu terno é azul, você vai perceber isso como uma inverdade. Você vai dizer, não, mas não é azul, eu estou vendo outra cor. Tá certo? Então isso é um filtro natural que nós fazemos, onde nós temos parâmetros, critérios, verdades construídas ao longo da vida, que vão aceitar ou não aquela mensagem de forma criteriosa, crítica. Né? Não, peraí, isso que está falando é mentira. E não é bem assim. Né? Isso é uma questão do conhecimento e de tudo que o conhecimento nos dá para servir de filtro para uma mensagem que entra. É o que está explícito. É o que está explícito, mas que além de estar explícito, nós temos parâmetros de conhecimento para fazer aquele filtro. Você chega para uma criança e fala, não põe o dedo na tomada, porque você vai tomar choque. Se ela não sabe o que é um choque, ela nunca vai ter aquilo como uma verdade absoluta. O dia que ela põe o dedo na tomada e toma um choque, pronto, agora ela não só não põe o dedo na tomada, mas ela pode falar para outras pessoas, porque ela tem uma informação construída na sua mente que serve como filtro para conferir que aquilo é verdade. Passado esse primeiro filtro, nós temos um segundo filtro que é o emocional. Tá? É aquilo que gera emoção. Você está assistindo um filme e você começa a chorar. No racional, no critério, você sabe que é um filme. Você sabe que é uma atuação que está acontecendo ali. Verdade. Só que aquilo passou do primeiro filtro e chegou ao segundo, que é o emocional, que te gera reações emocionais. O seu filho te pede uma coisa, racionalmente, ou você não tem condições de atender, ou você tem reservas quanto a atender e tem algum risco. Mas emocionalmente você vai e reage positivamente àquele pedido. É o segundo filtro. E o terceiro filtro, e mais perigoso, é o instintivo. É aquilo que mexe no seu instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de preservação, instinto de, quando eu digo preservação, inclusive preservação da espécie, instinto de reação. Então, isso não tem filtro. Quando chega aí, você reage sem pensar. Você reage sem perceber que está reagindo. Então, a comunicação, ela entende isso. Quando eu digo a comunicação como técnica, ela entende isso. E ela começa a utilizar de subterfúgios, de recursos, de técnicas para tentar varar ou ultrapassar os instintos de reação mais racional e tocar naquilo que é reação natural. Você reage primeiro, depois pensa no que você fez. Então, o grande cuidado da comunicação, ou seja, o grande cuidado para quem consome a comunicação, é entender isso. No caso que você colocou, por exemplo, da serpente. Tem estudiosos, né, o Daniel Kahneman é um deles, que foi inclusive Nobel de Economia em 2002. Ele é um dos estudiosos que desenvolveu e que elaborou os chamados gatilhos mentais. E tem esse nome de gatilho mental porque é exatamente uma reação natural, instintiva, que o ser humano tem a uma determinada oferta que lhe é feita. No caso da serpente, ela fez uma oferta para Eva. E há uma série de gatilhos mentais, da urgência, da escassez. Né? Nesse caso aí,
Ele apresenta uma novidade para Eva, que é um gatilho mental. Nós gostamos de novidades. Quem não gosta de novidade, né? Quem não gosta de experimentar uma comida nova? Quem não gosta de vestir uma roupa nova, usar uma gravata nova? Dá prazer. A curiosidade fala mais. E assim, se você for olhar, qual a diferença de você usar uma gravata azul ou uma gravata vermelha, com exceção de uma questão estética? Mas a gente compra uma gravata nova, dá prazer de usar a gravata nova, entendeu? Então é aquela novidade, o do novo. Isso é do ser humano. Isso chama-se gatilho. Gatilho. É uma ação que você toma na comunicação e que dá uma resposta como se fosse um gatilho. Gatilho é aquela coisa que é instantâneo. Entendi. Entendeu? É o contrário do filtro, então. O filtro vai barrando a comunicação. Exatamente. A mentira, o gatilho acelera. Quantas vezes você se viu diante de uma situação onde você, por exemplo, diz, eu vou comprar isso aqui, mas aí você não compra na hora. Primeiro, você não sente falta depois. Ou até racionalmente você fala, poxa, ainda bem que eu não comprei. Verdade. Entendeu? Ainda bem que eu não comprei. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Isso é do ser humano, isso é instintivo. É aquilo que vem de dentro, sem filtro, e que nos leva a sentir algum tipo de prazer em ter feito, em ter reagido àquilo ali, pelo menos, nem que seja momentâneo, mas a gente tem aquele prazer. Você vê, por exemplo, um jovem que comete uma infração de trânsito intencional, e que depois ele vai ver que besteira que eu fiz. Mas naquele momento isso trouxe algum tipo de prazer, né? Nem que seja de ser percebido como uma pessoa, como cara na frente dos amigos e tal, alguma coisa assim, mas olha o risco, ele não avaliou o risco que ele ia correr, não avaliou as consequências que isso pode trazer. Então isso é coisa do humano. E a comunicação, ela tenta todo o tempo interferir nisso aí, buscar essa resposta rápida, imediata de você. Eu tenho o hábito, por exemplo, toda vez que eu estou usando uma rede social, que eu vejo alguma coisa de venda que me interessa, de ao invés de reagir ali imediatamente, mandar o link para o meu WhatsApp. Olhar com calma depois. Com calma, depois eu avalio de maneira mais racional. É isso mesmo que eu quero. Fugir dos gatilhos. Tá? Porque os gatilhos, se você deixar, e o nível de comunicação hoje ele é tão intenso, a comunicação vai te envolvendo nos gatilhos, e daqui a pouco você se torna até dependente daquele tipo de sensação, né? E isso, obviamente, leva muitas pessoas a prejuízo. Haja vista quantas pessoas que destroem a vida, seja nos vícios, e quando falo vícios, no jogo, por exemplo, e a comunicação está empurrando isso o tempo inteiro para as pessoas, né? Então, há toda uma... é isso que é importante que todos saibam. Há uma intenção por trás. Há um interesse por trás. É bem preparado, né? Intencional, né? Qual foi o interesse da serpente? Eva não olhou para o interesse da serpente, ela olhou para o fruto. E o fruto era agradável. Verdade. Entendeu? Ela não avaliou, ela não reagiu, ela não ponderou, ela não esperou. Ela não usou os filtros. Ela não usou filtro nenhum. E o principal filtro, e o mais maravilhoso e o mais assertivo, a vontade de Deus. Não era. A vontade de Deus era que ela não comesse do fruto. Ela podia ter usado esse filtro. E nós temos essa vantagem. Olha que coisa maravilhosa. Diante de uma determinada situação onde nós somos levados a reagir, primeira coisa, é a vontade de Deus. Nós temos a consulta à palavra. Nós temos os dons espirituais. Nós temos a doutrina. A melhor escolha. Eu, você, nós não conseguimos, você que está em casa, a gente não consegue enxergar 5 minutos à frente. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós podemos imaginar, tentar antever, mas não sabemos. Deus é de eternidade a eternidade. Então aquele que conhece o amanhã, ele vai saber muito melhor e que nos ama como um pai amoroso, maravilhoso, que deu seu filho unigênito por nós, ele vai saber dizer, meu filho, não faz isso, é desse jeito. Então Eva ignorou o melhor filtro que ela poderia ter utilizado, que é a vontade do Pai. Então esse filtro da vontade do Pai já se torna para nós um tipo de sabedoria. Não sei. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Verdade, E eu acho interessante, me perdoem só devagar um pouquinho nessa direção, a palavra diz o temor do Senhor, ela não diz o temor ao Senhor.
Já parou para perceber isso? É verdade. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esse temor não é um medo que eu crio na minha vida de Deus, não. É algo que vem dele. É o temor do Senhor. Se eu abro meu coração, Senhor, põe o teu temor no meu coração, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer filtro melhor do que esse? Um instrumento, uma arma, né? E dentro De defesa. disso que você está colocando, dessa resposta, de rapidez, essa comunicação digital, as redes sociais, etc., principalmente redes sociais, por quê? É ali que o influenciador, o comunicador, ele quer alcançar o maior número de pessoas possível. Então é ali que ele vai usar essas técnicas, esses gatilhos que você mencionou, para provocar essa reação, e tem que ser uma reação rápida. Porque se não for instantâneo, depois a pessoa não quer mais. Exatamente. Então usa, às vezes, de palavras que geram essa reação. Por exemplo, eu estava observando algumas pessoas que vendem pela internet. A maioria, se não todas, dizem assim, olha, você pode ganhar X reais. Vai poder, todo mundo pode, né? Mas vai ganhar? Será que realmente... Aí depois que a pessoa adquire, não, eu disse que você pode, mas você tem que fazer, aí coloca uma lista de condições, aí a pessoa já se arrepende de ter adquirido, né? Então existem várias maneiras de manipular as pessoas. É o gatilho da recompensa rápida. Tá vendo? Verdade. Você tem sempre isso, um gatilho da recompensa rápida. Quem não precisa? Quem não quer? Todos querem, tá? Gente, é importante a gente entender o seguinte, quanto tempo, vou fazer essa pergunta para você em casa, para você refletir, se você quiser você pode medir. Quanto tempo você passa num post do Instagram? Quanto tempo você passa num post do Facebook? Quanto tempo você passa num post do TikTok? Enfim, de qualquer uma das redes sociais. Quanto tempo você passa? Já perceberam que normalmente é aquele movimento, né? Rápido. Então, quem quer prender a sua atenção, até por duas coisas. Um, que se prende a sua atenção no primeiro momento, ele consegue te passar uma mensagem que ele quer te passar. Segundo, porque do ponto de vista do alcance dele na rede social, quanto mais tempo você fica, mais esse alcance se dá. Então esse é um aspecto. Então por isso tudo é muito rápido, tá? Pensa bem, você precisa reagir tão rápido? Não tem necessidade. Para, reflete. É engraçado que se você for pesquisar como vender, você vai ter milhões de gente ensinando como vender, mas ninguém ensina como comprar. É verdade. Entendeu? Como fazer uma boa compra? Ninguém ensina. E nós somos muito mais compradores que vendedores. Do que vendedores. Então, tá na hora da gente começar a aprender a comprar. Mas olha só, como é que funciona o algoritmo, né? Todo mundo já ouviu falar esse negócio de algoritmo. O algoritmo. E é interessante que tem agora o meu algoritmo. Por quê? O algoritmo da plataforma, ele está tão inteligente, ou seja, ele processa tantas informações de maneira tão rápido, se é que isso pode ser chamado de inteligência, que o algoritmo ele reage de uma forma para você e de uma forma diferente para a pessoa que está do seu lado. E aí cria-se o que estão sendo chamados de bolhas. O algoritmo vai te entregar o que você gosta e você vai determinar o que você gosta de acordo com a maneira como você consome aquela comunicação. Então, se eu gosto de ver posts de culinária, o algoritmo vai jogar culinária para você. Se eu gosto de ver posts de automobilismo, o algoritmo vai começar a jogar posts de automobilismo para você. Você está dentro da mesma rede social, do lado do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, de um amigo, de alguém que está do seu lado. Estão usando a mesma rede social, para você está sendo mostrado uma coisa, para ele está sendo mostrado outra. De acordo com aquilo que você gosta de ver, né? Ele reconhece e entende. Segundo, isso aí já é velho, todo mundo já ouviu falar isso muitas vezes, mas é uma realidade. Eu estou com, por exemplo, meu aparelho celular aqui ao meu lado. Ele está ouvindo tudo que eu estou falando. Correto. Não que tenha uma pessoa do outro lado ouvindo e me bisbilhotando. Não. Existe um elemento algorítmico que está destrinchando, está transcrevendo o que eu estou dizendo. Ele vai buscar palavras-chave. E se eu falar, por exemplo, como eu falei, gravata, daqui a pouco vai começar a aparecer propaganda de gravata para mim. É verdade. Tá entendendo? Então é assim que o algoritmo trabalha. Nós precisamos entender isso, entender essa dinâmica para que a gente possa perceber que nós hoje somos alvos de uma comunicação interessada.
Não se engane. Pareceu para você interessado. E aí você tem diversos ambientes possíveis. Você tem um ambiente comercial, você tem um ambiente político, você tem um ambiente ideológico, você tem um ambiente familiar, de questões familiares e muitas vezes conduzidos por isso. Você põe... aqui eu não vou fazer propaganda e nem dar valores, né? Mas, por exemplo, um jornal de alcance nacional, horário nobre, numa emissora de televisão. Você coloca uma propaganda ali, certo? Essa propaganda custa uma fortuna, né? Mas vai atingir 70 milhões de pessoas. Essa é a proposta que se faz. Poxa, eu vou falar com 70 milhões de pessoas com a minha propaganda. Muito bem. Vai gastar uma fortuna para atender 70 milhões de pessoas, mas vamos dizer que a propaganda, o seu produto, seja fralda descartável. Quantas dessas 70 milhões de pessoas estão precisando consumir fralda descartável? Quantos têm filhos? Quantos têm netos? Bebês. E filhos bebês em idade de uso de fralda descartável. Você tem uma dispersão muito grande. Ou seja, boa parte é como se você jogasse uma rede que tem a capacidade de pegar 70 milhões de peixes, mas você vai pegar 50 mil num determinado cantinho onde estavam os peixes, os restos, tudo ela vai passar vazia. Quando você vai para a rede social, você é muito mais assertivo, você vai falar com a pessoa que consome, por isso que eu acabei de falar, o próprio sistema reconhece aquilo que você está falando. Vai ter um chá de fralda de não sei o quê. Opa, fralda descartável. Nesse primeiro episódio, nós estamos falando da comunicação negativa. Uhum. Palavras que muitas vezes enganam, manipulam. Por isso o pastor João trouxe o caso da serpente no Jardim do Éden. Agora, olha só, existem muitos tipos diferentes também de redes sociais, né? Você tem redes sociais que é mais textual, outras é para vídeos longos, outras é para vídeos curtos. Tem umas que você é mais para você falar e tem outras que você nem fala. Uhum. É só a comunicação não verbal, o movimento do corpo e tal. E todo mundo está muito envolvido com tudo isso, Josias. A gente vê crianças usando todo tipo de rede social, se envolvendo com todas essas coisas. Existe também danos a partir disso, né? Pessoas que... os pais, às vezes, que não observam muito que tipo de rede social que está usando. E aquilo se torna normal na vida daquela pessoa, às vezes da criança, e aprendem de tudo. Tá tudo ali naquele ambiente, né? Acaba se tornando nocivo. Essa abordagem que você fez, ela é importantíssima. De fato, as redes sociais elas são divididas em grupos para atender faixas etárias diferentes. Tá? Elas têm características diferentes para faixas etárias diferentes. E quando você pensa em dois públicos que devem chamar a atenção. Primeiro, o público mais idoso, tá? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas o público mais idoso é uma preocupação, porque é um público de mentalidade analógica. No digital, ele tem a sensação de ter a mesma credibilidade do tempo analógico. Então, os nossos pais, avós, entendeu? Ou até você mesmo que está assistindo, você vem de uma outra época. Tome cuidado. Procure. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa, meu pai estava arrasado, porque ele recebeu um e-mail de que tinha sido processado por um crime e tal, aquela coisa. Eu falei assim, o senhor clicou no link? Ele disse, cliquei. Então vamos chamar um técnico para tirar o vírus do computador, porque isso não existe. Então isso é um natural desconhecimento e despreparo para enfrentar o digital, público mais idoso, não podemos esquecer. O segundo são as crianças e adolescentes. Tá? É muito interessante, outro dia eu vi uma psicóloga falando sobre isso, que muito provavelmente o seu filho tem dois perfis diferentes de rede social. Um que você conhece, você pai conhece e acompanha, e outro que você não conhece. Então ele tem um perfil com um codinome, com, enfim, alguma coisa assim, e naquele perfil ele publica coisas que você não sabe e não sabe o que ele está postando. Tá? Então são cuidados que nós temos que ter. As redes sociais estão estrategicamente definidas, repito, há um interesse por trás de cada comunicação. Então, elas atingem públicos específicos. Uma pessoa de um pouco mais de idade não tem muita paciência para acompanhar uma rede social, por exemplo, de adolescente, porque ela acha que tem muita besteira ali, que não consegue aceitar aquilo ali, mas o adolescente está acompanhando.
Então é um cuidado que é preciso ter em termos de comunicação negativa, tá? Até porque nós não estamos falando só de questões práticas do dia a dia e de prejuízos práticos do dia a dia. Nós estamos falando também do prejuízo espiritual. Excelente, é um assunto vasto que dá para continuar aqui muito tempo, mas o nosso tempo já está encerrando. Nós te lembramos que esse episódio nós falamos de comunicação negativa, mas permaneça conosco. Acompanhe o programa. No próximo episódio, semana que vem, vamos continuar com o pastor Josias Júnior, aqui conosco, junto com o pastor João Braga, e vamos falar da comunicação positiva. Então, não deixe de acompanhar. Já deixo aqui os agradecimentos ao pastor João Carlos, pastor Josias, neste episódio. E eu quero encerrar deixando um versículo para que você fique para a sua meditação, que está em Provérbios, capítulo 11, verso 9, que diz assim: o ímpio, com a boca, ele causa dano ao seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento da palavra de Deus, os princípios eternos de sabedoria. Permaneça conosco e até lá.